Olhos abertos, muito boa tarde, espectadores do Metion. Hoje, um dia especial, feriado. Feriado dia 2 de novembro de 2022, dia de finados, né? Um dia que as pessoas aproveitam para visitar, né, os entes queridos que já se foram, fazer homenagens. Outras pessoas aproveitam para descansar, para viajar, mas enfim. Um dia que realmente fica na memória. Às vezes nos traz tristeza, às vezes nos traz boas recordações. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito propício para esse dia. Vamos falar sobre luto. Emocionalmente, o que é que o luto representa na nossa psique? O que é que nós podemos fazer para lidar com o luto? Será que eu posso deixar de passar por essa fase do luto? Como que eu posso fazer para saber lidar com essas situações adversas? Porque a tristeza, a melancolia, a angústia é algo ruim de se sentir e que muitas pessoas, ao invés de passar por isso, elas querem fugir, né? O sentimento de fuga, isso é algo normal. Nós vamos ver aqui o que isso pode acarretar e como fazer para poder saber lidar com essa situação da melhor maneira possível e passar nessa fase, que é algo que eu digo que é inegociável. Não tem como você não passar pela fase do luto, seja pela morte de um ente, seja na perca de uma oportunidade profissional, seja no término de relacionamentos, enfim. Todos os dias, ou existem momentos nas nossas vidas que nós estamos lidando dentro dessa fase do luto e a gente nem percebe. Então, é um programa muito especial, é um programa de um conteúdo riquíssimo, onde você talvez só aprenderia isso ou só ouviria esse tipo de assunto dentro de um consultório terapêutico. E o Metion é isso, a gente traz assuntos do consultório, traz assuntos clínicos para que a gente possa falar para você de como superar, de como viver as situações dos altos e baixos da vida. A propósito, terapia é isso. Terapia não é para quem é doido ou para quem está passando por momentos de dificuldades, mas terapia é para você saber lidar com os altos e baixos da vida. E o Metion é um programa que te ensina a saber superar as adversidades do dia a dia, a saber lidar com questões comportamentais, com você mesmo, você se entender. E quem sabe com aquilo que você ouve todas as quartas-feiras a partir das 16 horas aqui no nosso programa, no Facebook, YouTube do On Jornal, na web TV do On Jornal, quem sabe você não coloque em prática e comece a ter uma certa transformação na sua vida, no seu interior, no seu dia a dia, ou então com essas informações que você ouve aqui, que você aprende, você acaba ajudando um amigo, um parente, um vizinho, enfim. O nosso grande objetivo aqui é esse, é te dar cada vez mais assuntos relevantes para que você possa praticar no seu dia a dia. Tá bom? Então, não deixa de curtir nosso vídeo, de curtir o nosso programa, de compartilhar com as pessoas que você gosta, com as pessoas que eu tenho certeza que vão achar esse programa interessante. E se por um acaso você não esteja nos assistindo ao vivo, ou se você não puder, ou você sabe que tem pessoas que gostariam de assistir nosso programa, mas não tem tempo de assistir ao vivo, você pode encaminhar o link, que mesmo assim esse programa vai ficar gravado no YouTube, no Facebook, e posteriormente vocês podem ter acesso a esse conteúdo. Deixe suas perguntas que nós vamos respondendo, né, à medida do possível. Assim que as perguntas vêm, a gente lê, responde. Qualquer coisa você pode entrar em contato com as nossas redes sociais, Instagram, Igor Queiroz Oficial, ou até mesmo no On Jornal, onjornal.com, que a gente vai fazer questão e teremos o prazer em responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Então essa semana foi um período muito decisivo para o nosso país, para o nosso estado, que foi o término das eleições no segundo turno. E muitas pessoas ficaram felizes pelos resultados, outras pessoas ficaram tristes, outras pessoas ficaram extremamente tristes.
E a gente vai no sentido da palavra luto. O que é luto? Não é? Luto nada mais é, segundo o dicionário, que é um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. Ou então, algo que é originado por outras causas que podem acarretar com amarguras, podem acarretar desgostos, aflições. Então, tudo isso pode ser considerado um luto. E se você passa por um momento onde traz dentro de si essa amargura profunda, esse desgosto, é claro que o luto não é algo simplesmente momentâneo que você sente na hora, depois você passa. Mas para você realmente viver um luto, você precisa ali estar vivendo essas emoções negativas pelo mínimo de 15 dias, uma semana, 15 dias. E você pode, dentro desse período, se você observar que as fases do luto, que a gente vai falar daqui a pouco, estão vivas, estão realmente presentes na sua vida, você pode identificar que realmente você está passando por um luto e, consequentemente, você ter habilidades maiores de saber lidar com isso. Então, por exemplo, nós vemos aí nas redes sociais que teve pessoas que ficaram muito abaladas pelos resultados estaduais, nacional, enfim. E essas pessoas, existem pessoas que realmente ficam de cama por causa disso. São pessoas extremistas, né? Que é ou tudo ou nada, ou é 8 ou é 80. Se não acontecer da forma que ela quer, ela prefere realmente se isolar da vida, não consegue dialogar. Então, essas pessoas acabam realmente vivendo um processo de luto. E aí, dentro dessa afirmação, dentro dessa expectativa, a gente acaba concluindo que não necessariamente para viver um luto alguém precisa morrer. Mas para viver o luto, algo precisa ser tirado de você, você precisa perder algo. Algo que você gostava muito, algo que te interessava demais, que vem a proporcionar esses tipos de sentimento. Então, motivos de luto. Término de relacionamento, né, como eu já tinha falado, uma demissão dentro de um emprego, um vínculo afetivo que foi desfeito, a própria morte, né, de pessoas. Às vezes tem gente que vive luto simplesmente porque o time de futebol não conseguiu o campeonato que almejava, e aí passa por um momento de luto. As pessoas realmente precisam saber lidar com isso, porque senão elas acabam se tornando pessoas rancorosas. Existem fases do luto que ela ancora, que ela estagna e não consegue mais desenvolver para que possa passar por isso, né? É claro que situações de futebol isso passa, situações políticas isso vai passar. Só que tem pessoas que ficam estagnadas na parte do luto quando envolve um ente querido, quando envolve uma pessoa da família, quando envolve um filho, uma mãe. Eu, por exemplo, já tive pacientes que não conseguia lidar com a morte da mãe, que passou meses, às vezes anos, sentindo esse sofrimento. Por quê? Porque ela não estava conseguindo evoluir dentro das fases do luto. E às vezes tem pessoas que falam o seguinte: seja forte. Não, você vai superar isso. Sai dessa. E essas frases, não necessariamente, claro que você está falando isso, as pessoas que falam isso falam de uma forma positiva, de uma forma que espera colocar outra pessoa para cima, mas talvez não seja a frase ou a dica mais recomendável naquele momento. Porque o luto é para ser vivido, e quanto mais você se blinda, quanto mais você faz o possível para fugir dos sentimentos do luto, mais esse luto pode persistir na sua vida. E isso pode acabar até virando algo patológico. Tem pessoas que realmente passam por situações de aflições que já fazem tempos e não conseguem se livrar disso, porque não aceitam ou porque lá atrás
No momento que era para viver, para realmente se permitir passar por essas fases, ela não passou, ela fugiu, ela se blindou. E aí isso acaba realmente interferindo diretamente na saúde mental das pessoas. Então, a gente vê gente que, porque o Flamengo perdeu, porque o Vasco perdeu, as pessoas entram praticamente em depressão. Existem pessoas que são assim. Para você que está me assistindo, talvez, mas isso aí não tem roupa para lavar essas pessoas, não tem nada que fazer, aí fica colocando as suas preocupações em coisas que não pagam nem suas contas. Como é que é isso? E aí tem uma frase de Freud que é muito interessante, que ele fala o seguinte, que as pessoas que são muito vinculadas emocionalmente a alguém ou a algo, geralmente elas estão buscando uma atenção ou elas estão buscando uma felicidade que ela não teve na infância. É isso mesmo. Então, se você vê pessoas que são extremamente apaixonadas, têm um ídolo, não é? E eu não falo ídolo de cantores, isso pode ser um cantor, isso pode ser um time. Não tem aqueles fanáticos. Então, para a psicanálise, o fanatismo é justamente isso. As pessoas que são fanáticas, elas estão querendo compensar uma falta de atenção que ela teve na infância e geralmente é pelo pai. E talvez, se você for conversar com o pai dessa pessoa, ela fala assim, pô, mas eu dei tudo que ela precisava, não faltou nada, essa pessoa não passou fome, essa pessoa tinha tudo que ela queria, roupa, brinquedo, mas essa falta que eu falo é principalmente a falta afetiva. Essa pessoa, por exemplo, talvez ela dormia e acordava e não via o pai dentro de casa, não via a mãe. Né? Por quê? Porque eles estavam trabalhando, eles estavam preocupados em trazer o sustento para sua casa. E quer queira ou quer não, eu sempre falo o seguinte, que às vezes o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos não é o melhor que eles podem receber de nós, que eles precisam receber de nós. E aí a gente vê pessoas que mergulham no fanatismo, seja fanatismo religioso, seja fanatismo político. Por quê? Porque inconscientemente ela está querendo compensar uma falta que ela teve na infância. E você vê muitas pessoas até com fanatismo no relacionamento. Esses ciúmes doentio, que a pessoa não quer largar, a pessoa quer o tempo todo controlar, quer saber onde é que está, que se acaba até se tornando uma possessividade. Se você for investigar a vida dessa pessoa, ela está vivendo algo compensatório da falta que ela teve. Ela não quer perder, porque lá atrás ela já se sentiu perdida, ela já se sentiu... como é que eu posso falar? Ela se sentiu uma pessoa desprestigiada naquilo que ela precisava, naquele amor, naquela efetividade. E agora ela não quer perder, ela quer agarrar aquilo com unhas e dentes. E você pode ter certeza que essas pessoas, elas acabam sofrendo mais. E quando perdem, o luto é muito maior. E você pode dizer assim, mas que bobagem. Mas é bobagem para a gente que fomos supridos de uma carência lá atrás. Para essas pessoas que não tiveram as suas necessidades emocionais básicas supridas, para elas isso é muito importante, para elas isso é muito pesado. Então, essas pessoas começam a potencializar o luto muito mais do que outras pessoas que, vamos botar entre parênteses, né? Pessoas que tiveram a sua vida de uma forma normal, que tiveram a sua necessidade afetiva preenchida, e hoje em dia elas conseguem superar de uma forma mais tranquila as suas perdas, né? As suas, digamos assim, derrotas, as suas frustrações. E você vê pessoas, por exemplo, agora nas eleições, que estão extremamente transtornadas, que querem realmente fazer algo que elas não podem fazer, que elas não podem controlar, para mudar o resultado que foi decidido democraticamente. E eu não estou aqui em prol do lado A ou lado B. Não estou aqui.
né, para fazer isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, que essas pessoas que agem de uma forma extrema, elas também estão vivendo um luto. Da mesma forma que uma pessoa que perde o seu ente querido vive um luto. Pessoa que perde o parente, um amigo, enfim. E é muito importante a gente saber lidar com isso. A gente saber sair dessa situação adversa, para que a gente possa restabelecer a nossa saúde mental e, consequentemente, saber viver uma vida tranquila. Porque senão um luto que não é vivido, ele vai interferir diretamente na qualidade da nossa vida, na qualidade dos nossos relacionamentos, na qualidade do nosso tempo profissional. A gente acaba se tornando pessoas chatas quando não conseguimos realmente viver ou superar essa questão do luto. Pessoas chatas por quê? Porque a gente não quer conviver com ninguém, a gente quer se isolar, a gente quer ficar em casa. Às vezes tem pessoas que agem com uma certa raiva, com um certo rancor. Então, tem certas pessoas que acabam se tornando inconvenientes. E tem gente que fala o seguinte, poxa, mas essa pessoa mudou tanto, ela não era desse jeito, agora está assim. Está se comportando de uma forma que ela nunca foi desse jeito antes. Entendeu? Então, todas as mudanças e todos os comportamentos que nós temos, eles são justificados. A gente só precisa realmente saber entender. Nos entender para que a gente não venha a machucar outras pessoas. Machucar com palavras, com falta de entendimento ou até com comportamentos que a gente poderia simplesmente saber lidar com eles. Tá bom? Então, como eu já falei aqui anteriormente, o luto ele não necessariamente é desenvolvido por causa de uma morte. Somente por isso, somente por uma morte. Mas situações da vida podem fazer com que a gente venha a desencadear essas fases do luto, né? E o que potencializa o luto? Porque como o luto é algo normal, gente, se você por acaso é demitido e você se sente injustiçado, tem pessoas que podem passar meses num sofrimento por causa disso, numa angústia, não querem aceitar, não querem compreender. Então, é muito importante, existe uma frase que fala o seguinte, olha, nós precisamos, para o bem da nossa saúde mental e física, aprender a fazer do limão uma limonada. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que tudo aquilo que nós vemos de forma negativa, a gente precisa aprender a olhar por um lado positivo. E esse lado positivo quer dizer que o que eu aprendi com essa situação? Será que eu precisava melhorar em algo? Será que eu precisava... eu pequei em uma situação comportamental e por isso eu acabei sendo prejudicado? Será que eu simplesmente estagnei, tanto nos meus relacionamentos, quanto nos meus compromissos, e de repente algo aconteceu e para mim foi inesperado, mas eu poderia refletir, se eu tivesse refletido antes, eu poderia ter mudado esse resultado. Então é muito importante que a gente saiba que tudo aquilo que acontece na nossa vida traz o ensinamento. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, ele é responsável diretamente pelo desenvolvimento da nossa maturidade. E isso pode soar como algo positivo. Quantas vezes você já passou por dificuldades? Você que está aí me assistindo, quantas vezes você já superou situações que você achava que não ia superar? Pode ser situações pequenas, pode ser uma prova do Detran, por exemplo, que tem pessoas que acham que caramba, que monstro, e agora como é que eu vou passar? Pode ser um desafio esportivo, uma prova de teste físico, um curso que você está fazendo e está super difícil, mas você acha que não vai conseguir concluí-lo com sucesso. Então, quantas vezes a gente acaba criando um monstro em situações que é plenamente possível que a gente vença. E isso é a mudança de chave da forma da gente ver. Porque
quando a gente começa a enxergar os nossos desafios, as nossas dificuldades com outros olhos, com os olhos mais positivos, com os olhos de aprendizado, nós conseguimos superar essas fases do luto de uma forma mais simples, mais rápida. Então, nossa vida ela é feita de altos e baixos, de ganhos e perdas. E todas as perdas elas podem trazer situações angustiantes. Só que dentro da nossa formação, dentro das habilidades que nós podemos construir, essa passagem por esse período de angústia, essa passagem por esse período de tristeza, ela pode ser mais leve, ela pode ser mais rápida. Eu falo o seguinte, que o luto ele é individual, não tem uma fórmula secreta. Uma pessoa passou por uma semana e já está bem, a outra está 1 ano. Tem gente que, por exemplo, perde o seu cônjuge, a esposa ou o marido, seja por uma doença, seja por um acidente, e daqui a 1 ano está casado de novo, ou arranja uma namorada, e as pessoas falam assim, como é que pode? Como é que pode essa pessoa não respeitar o luto? Mas a gente sempre fala o seguinte, que o luto ele é para ser vivido, E existe um período que a gente calcula, que a neurociência fala, que é um período aceitável para o luto que precisa ser vivido, que é entre 30 e 90 dias. A partir desse tempo, a partir dos 90 dias, se você ainda está sentindo aquelas angústias na mesma proporção que você sentia no início do luto, é algo de errado, pode aparecer algo de errado. E você precisa procurar ajuda profissional para poder saber lidar com isso. A vida, ela precisa ser vivida. E tem certas coisas que são passageiras na nossa vida. Eu não estou dizendo para você não respeitar, que as pessoas... E tem gente que fala o seguinte, poxa, já está casado com outra, já está com outro emprego, já está fazendo outra coisa diferente, porque essas pessoas elas têm facilidade de superação, facilidade de superar as perdas. E não é problema nenhum. Só que tem outras pessoas que passam 1, 2, 3... Eu conheço, por exemplo, viúvas que perderam seus maridos, e ela colocou na cabeça dela que nunca mais ela vai se relacionar, nunca mais vai se casar, pessoas novas, inclusive. E isso é uma barreira que ela não consegue tirar da cabeça dela. E realmente, é uma pessoa que não fala isso da boca para fora. É uma pessoa que quer viver em um luto eterno. E isso são situações que podem prejudicar a mente. Nessa pessoa específica, realmente prejudica o seu dia a dia. Ela acaba se tornando uma pessoa rancorosa, ela acaba se tornando uma pessoa que reclama, né, reclama de muita coisa, ela acaba se tornando uma pessoa que não é tão amigável com seus amigos, com os seus colegas, com as pessoas que ela convive no dia a dia. Por quê? Porque ela experimentou um desprazer e para ela, na mente dela, na concepção dela, ela precisa viver isso pelo resto da vida. Então, é como eu falei, o luto ele é muito individual. Pelas questões de habilidades emocionais, você pode conseguir superar um luto em 30 dias, em 60, em 3 meses, em 1 ano, em 2, enfim. Isso depende de cada um, não tem uma fórmula de bolo. Mas é muito importante você saber tratar. É muito importante você saber lidar com as fases, você enxergar essas fases e saber como está a sua evolução dentro desse período, né? Dentro desse, digamos assim, período que é natural que as pessoas elas se resguardem, que elas se isolem. É natural, porque nós somos seres humanos, nós somos seres emocionais. Uma pessoa que simplesmente sai de uma situação adversa e de um dia para o outro ela não consegue mais sentir nada e dá a volta por cima, isso é raríssimo. Só pessoas que realmente têm algumas debilidades psíquicas, né? Que a gente não vai tratar muito disso aqui, mas existem pessoas que elas não têm empatia,
não tem essas emoções estabelecidas no seu inconsciente. E são pessoas que até estrategicamente conseguem lidar melhor com isso. Então, assim, não é a maioria das pessoas. Nós somos seres emocionais. Existe a razão, mas às vezes, por mais que nós queiramos agir com a razão, a emoção, ela domina o nosso dia a dia. A emoção realmente domina a nossa vida. Então, assim, a gente acaba aqui entrando dentro das fases do luto. O que é as fases do luto? São 5 fases, onde todas as pessoas que estão vivendo um luto, então, repito, seja por uma perda de alguém, seja por um término de relacionamento, seja por uma desavença, um objetivo não alcançado, elas passam por essas 5 fases. Essas 5 fases elas podem ser passadas em uma semana, mas também podem ser passadas em um ano. Então é como eu falei, é algo individual, vai depender muito das habilidades, das experiências, da personalidade de cada pessoa. Então, a primeira fase do luto é a negação. É aquela pessoa que rejeita, é aquela pessoa que não acredita. Então, como exemplo, alguém chega na empresa e de repente ele é chamado pelo RH e fala assim, olha, a partir de hoje você não faz parte mais do nosso quadro de funcionários. E naquele momento, o corpo dela gela, ela não acredita, ela não, às vezes ela começa a pensar, o que eu fiz de errado para isso? E a mente dela, apesar de talvez ela não estar alcançando as expectativas da empresa e ela saiba disso, mas naquele momento essa racionalidade é bloqueada. E a pessoa naquele momento ela vive a emoção da rejeição, de não acreditar por que isso aconteceu. É igual a acidente, né? Talvez a doença. Tem certas pessoas que não se cuidam porque acham que vai acontecer com todo mundo, menos com ela. E essa é a primeira fase, a negação. Eu não acredito. Eu não quero que isso aconteça. Poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, menos comigo. Então, por causa disso, toda vez que nós entramos na fase do luto, alguém morreu. Mentira, aquela pessoa, eu estava com ela aqui ontem, ela dormiu na minha casa, semana passada a gente estava comemorando o aniversário dela. Então, essa primeira sensação, esse primeiro sentimento de negação é pela pessoa não acreditar que aquilo aconteceu. E aí a gente passa para a segunda etapa da fase do luto, que é a raiva. Já viu pessoas que, quando está em luto, né? Às vezes a gente vê isso até em hospitais, quando parentes morrem, ou não são bem atendidos, enfim, a gente às vezes vê até na televisão, aquelas pessoas quebrando tudo, se batendo no chão, querendo agredir. É a raiva por causa do desespero, a raiva por causa do medo, da culpa, da frustração, da angústia que ela está sentindo. E tudo isso, pessoal, são emoções inconscientes. Tem pessoas que são mais racionais, que conseguem saber lidar melhor com isso, que conseguem saber... isso não desenvolve com tanta intensidade. Elas conseguem ali, de uma certa forma, doutrinar, disciplinar essas emoções dentro dela, mas tem outras pessoas que não, que realmente fazem aquilo que vem na cabeça, fazem aquilo que sentem, né? Por exemplo, tem pessoas que perdem o filho e se desesperam loucamente. Tem outras pessoas que respiram, começam a pensar o que aconteceu. Elas não têm aquela situação comportamental de extravasar. Mas todas elas, logo depois dessa negação, vem a parte da raiva. A raiva, às vezes, até de si mesmo. Por que ela foi negligente? Por que ela, ao invés de ajudar, ao invés de ajudar aquela pessoa em um momento oportuno, ela foi postergando e, de repente, acabou no falecimento daquela outra pessoa que ela tanto gostava? Por que ela não foi melhor no relacionamento? Por que ela
deixou de dar atenção e acabou vendo a separação. Então vem a raiva da situação, a raiva dela mesma. Essa é a segunda fase do luto. A terceira é a barganha, né? Ou a negociação, né? E se eu tivesse feito isso? Às vezes ela barganha, ela quer barganhar com ela mesma, ela quer barganhar com Deus. Poxa Deus, mas eu não estava fazendo tudo certinho, por que o Senhor permitiu fazer isso? Por que o Senhor permitiu que o meu parente morresse se eu estava orando tanto? Por que o senhor permitiu que eu fosse demitido da minha empresa se eu sou uma pessoa que preciso tanto desse dinheiro? Então vem essa parte da barganha, né, da negociação. Poxa, o que eu preciso fazer para voltar? Tem pessoas que não querem acreditar que alguém morreu e querem voltar no tempo. Tem pessoas que não querem acreditar que perdeu o emprego, que foi, enfim, tomaram o carro por falta de pagamento, ou que perdeu sua casa e querem voltar no tempo, querem voltar. Aí o que eu preciso fazer para poder reverter essa situação? Então essa é a terceira fase da barganha ou negociação. E depois de tudo isso, vem a questão da quarta fase, quarto período dessa fase do luto, que é a depressão. Ou seja, vem a primeira negação, eu não acredito, eu rejeito, vem a parte da raiva, a parte de querer negociar da barganha, porque eu, de alguma forma, emocionalmente, eu quero reverter essa situação, só que às vezes ela é irreversível, e quando eu vejo que ela é irreversível e não tem mais o que fazer, eu venho para a quarta fase, que é a fase da depressão. E aí vem aquela angústia, o choro compulsivo, né? Aquela tristeza que vem dentro de mim e eu não consigo lidar com ela. E tem pessoas que realmente se isolam, tem pessoas que perdem a fome, que emagrecem. Tem pessoas, por exemplo, que estão no luto do relacionamento e a amiga fala assim: ai amiga, tu já tá tão magra, sai dessa, né? Dá a volta por cima, esquece essa pessoa, ela não te merecia, mas ela está simplesmente vivendo esse quinto período da fase do luto, que é, aliás, é o quarto período da fase do luto, que é a depressão, que é algo aceitável. Isso não pode virar uma depressão patológica, tá? Isso não pode virar uma doença emocional, um transtorno mental, que é a depressão, se por um acaso ela passa de 15 dias de forma ininterrupta. Isso pode realmente virar uma depressão que precisa ser tratada ou com terapia ou com intervenção medicamentosa. Tem muitas pessoas que já recorrem para um psiquiatra para tomar remédio, que às vezes essa não é a melhor alternativa, né? Eu, como psicanalista e terapeuta, eu sempre falo o seguinte, que a intervenção medicamentosa, ela pode ser executada no indivíduo quando em último caso, né? Quando realmente a fase dessa depressão ou desse transtorno mental já está num nível muito alto. Mas enquanto você estiver no nível inicial, no nível leve ou moderado, é plenamente possível você saber controlar, você saber lidar, você saber reverter essa depressão dentro de você com situações naturais que você pode fazer no dia a dia, sem sofrer os efeitos colaterais da medicação, sem ter esse desprazer de acabar se tornando refém de um medicamento, porque tem pessoas que realmente viciam, se tornam dependentes, e tudo isso pode acontecer se você se entregar às questões medicamentosas. Então, essa fase da depressão, ela faz parte dentro desse período do luto. E vem a segunda e última etapa, que é a etapa da aceitação, da libertação. A partir do momento que você compreende a nova realidade, aceita porque aquilo aconteceu, você, de forma pacífica, você entende esse seu novo momento da vida e acaba realmente virando a página e se tornando uma pessoa
diferente daquela da fase do luto, a gente diz que esse luto chega ao final, que é quando você aceita, que é quando você compreende. Mas, Igor, quanto tempo isso leva? Como eu já falei, não sei. O luto é algo individual. Tem pessoas que levam um ano, tem pessoas que levam um mês. Dependendo muito do que aconteceu. Dependendo muito de qual situação aquela pessoa se encontra. Tem pessoas que acabam entrando numa falência, como, por exemplo, hoje em dia, dentro da pandemia, né, nós vimos empresários aí que quebraram, que perderam suas empresas e começaram a andar pela rua desnorteado. Não sabiam lidar com essa situação. Não sabiam se comportar e o que fazer nesse momento de adversidade. E tem pessoas que, infelizmente, cometem até o suicídio porque não sabem lidar com isso, ou não buscam ajuda. Então é muito importante, você que está passando por um momento de luto, de tristeza profunda, procurar ajuda profissional. Procurar alguém que possa te orientar, que possa te conduzir a sair desse buraco. Então é muito importante para que você chegue na quinta e última fase do luto, que é a aceitação. É quando você respira e pensa o seguinte: dentro de mim ficaram as situações positivas, ficaram as boas lembranças, ficaram os momentos bons. Eu posso até ficar triste pela perda daquilo que aconteceu, seja a perda de um ente, seja a perda de um emprego, seja a perda, enfim, daquilo que você criava tanta expectativa e essa expectativa ela não se consolidou. Você saber lidar com isso, você aceitar, você compreender o porquê que isso aconteceu. Seguir as fases naturais da vida. E quando você aceita, você acaba realmente passando por esse período, se tornando uma pessoa até mais madura. Se tornando uma pessoa que pode viver sua vida de forma mais harmônica. E eu digo que até com a mente mais evoluída. Porque a partir daquele momento que você passa pelas fases do luto, você vivenciou um período que outras pessoas que por acaso não tiveram essa oportunidade não vivenciaram. Que não passaram por uma perda profunda, não vivenciaram isso. Você pode até ajudar essas outras pessoas. Então você acaba se tornando uma pessoa mais madura, emocionalmente mais desenvolvida. Tudo bem? Então é muito importante a gente saber analisar, a gente saber avaliar, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila. E outra coisa, como eu já falei anteriormente, não adianta você querer não passar por isso. Não adianta, isso não é... às vezes nós temos um amigo, nós temos um parente, nós temos um vizinho que está numa tristeza profunda, está passando por isso, e a gente faz uma ligação e fala assim, dá a volta por cima, se levanta, entendeu? Dentro de um período, é essencial que as pessoas passem por isso. O que não pode acontecer é esse período se estender muito. A pessoa está com 6 meses debilitada na cama, não consegue se levantar. Essas pessoas precisam procurar ajuda. E às vezes, a ajuda mais assertiva que você pode fazer para essas pessoas, ou até para você que talvez está me escutando agora, está me assistindo, é procurar uma ajuda profissional. É procurar ler. É procurar você interagir com outras pessoas que por acaso já passaram por isso e sabe lidar com essas situações. Porque todo luto é para ser vivido. Se você evita viver o luto, lá na frente ele pode voltar com alguma anomalia, com algum problema psíquico, com alguma situação que vai ficar até mais difícil, mais pesado de ser tratado. Claro que tem tratamento, mas fica mais difícil. O que a gente precisa ter consciência é de não querer pular as etapas da nossa vida. Da mesma forma que, por exemplo, não tem aquela birra de adolescente,
né? O adolescente, quando ele começa ali sair dessa fase de criança para adolescente, às vezes ele começa a ser uma pessoa revoltada, querer brigar com tudo. Isso é uma fase. Não adianta querer pular essa fase. Essa fase pode ser minimizada ou otimizada de acordo com a criação desse adolescente. Mas o importante é você ter a consciência que é uma fase que não pode ser pulada. Da mesma forma, o luto. Um dia nós vamos perder nossos pais, nossos avós, nossos grandes amigos. Um dia nós podemos perder uma oportunidade de emprego. Um dia nosso time pode ser rebaixado. Eu, por exemplo, torço por Santa Cruz, então todo ano eu vivo uma tristeza. Um time que está na Série D, por exemplo. Então estava na A, da A para B, da B para C, da C para D. Então é uma tristeza, a gente precisa viver. Agora, quando você vai vivendo fases do luto, vai chegar um momento que, entre aspas, você já fica expert. Você já sabe lidar com isso. Você começa a identificar que existem tristezas que não vale a pena ser postergadas. Entendeu? Por exemplo, o teu candidato perdeu. E aí, vai ficar remoendo? Vai ficar brigando por causa disso? Ele perdeu de uma forma democrática, então aceita. É aquela frase que a gente ouve por aí, aceita que dói menos. E na verdade é isso mesmo. A psique diz isso, quanto mais você aceita, quanto mais rápido você aceita, menos vai doer. Então, quando você chega nessa quinta fase do luto, que é a aceitação, as coisas começam a ficar mais leves dentro de você. A aceitação é para que justamente você possa compreender o porquê que aquilo aconteceu. E se você não compreender, mas é pelo menos para você ver, para você enxergar de uma forma que possa te trazer mais tranquilidade. E, consequentemente, não venha te abalar tanto. Porque quanto mais você remói, quanto mais você briga, quanto mais você luta, quanto mais você fica nessa fase da raiva ou da barganha, querendo retrucar contra a pessoa, mas não vai voltar. Aquilo que perdeu, aquilo que aconteceu lá atrás, você não vai conseguir voltar. É você querer controlar o que você não pode controlar. Isso pode até desencadear uma ansiedade em você. Aí já pensou? Existe o período da depressão, da tristeza profunda, e você ainda desencadeia uma ansiedade porque você quer controlar aquilo que você não controla, porque você não quer aceitar a perda que você teve. E é claro, pessoal, que mais uma vez é muito importante nós sabermos que as pessoas elas são individuais. Você não pode querer comparar outra pessoa a você, porque os mundos, os mapas mentais, a visão de mundo são completamente diferentes de uma pessoa para outra. Então, se por um acaso você e outra pessoa viveu o mesmo problema e a dor dela está sendo muito mais intensa do que a sua, isso significa dizer que as experiências que ela teve foram diferentes da sua. Os ensinamentos, a criação que foi proporcionada a essa pessoa é completamente diferente da sua, das experiências que você viveu. Então não se compare, não compare outra pessoa. Não queira, talvez, menosprezar ou olhar torto, dizer, olha só, menino parece uma criança. Aí acaba xingando, acaba colocando aquela pessoa mais para baixo e às vezes essas pessoas não sabem lidar com essas frustrações. E tudo na vida, ela tem uma explicação, porque nada é por um acaso, nada é do nada. Nenhum sentimento, nenhuma emoção tóxica, às vezes assim, nenhuma vontade doentia, ela não é explicada, tudo tem uma razão de ser. Então, é por isso que a gente não pode se comparar com outras pessoas. A gente não pode comparar o nível e o estímulo da nossa dor com o nível e o estímulo da dor da outra pessoa. Mesmo vocês mesmo nós, né, passamos por coisas idênticas, por situações parecidas, porque cada um teve a sua vida, cada um teve as suas experiências, as suas observações, os seus estímulos. E é por isso que o mais interessante e o mais oportuno a se fazer é, primeiro, a gente aceitar que a outra pessoa está passando por aquilo ali,
a gente buscar ajudá-la, levando-a ao encontro de um profissional, ao encontro de alguém que realmente possa ajudá-la de forma mais assertiva. Tá bom, pessoal? Então, a gente aqui, no programa de hoje, nós vimos o que é o luto, nós vimos que o luto não necessariamente ele é vivido somente por morte. A gente pode viver o luto por situações na nossa vida, situações do dia a dia, rotineira, e tem pessoas que vivem um luto em menos de uma semana, tem pessoas que vivem luto em mais de um ano, em mais de um mês. E tá tudo certo, porque pessoas são diferentes. Agora, se você vê uma pessoa que está postergando muito, então é por isso que é muito importante a gente perceber que aquelas pessoas que postergam as suas tristezas, essas fases do luto, ainda está muito depressiva, ela só falta um passo para aceitar, ela ancorou, estagnou na fase de depressão. É muito importante realmente procurar uma ajuda para que essa pessoa possa se libertar disso. Tá ok? Então, é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu quero que você curta o seu feriado, descanse. Se você está vivendo um momento de tristeza por uma perda de alguém ou por uma perda de um objetivo, tenha certeza que isso passa. É uma fase da sua vida. Nós vivemos em altos e baixos, né? A própria Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições. Isso é natural de todo ser humano. O que você não pode deixar é fazer com que os seus pensamentos comecem a vincular você em uma fase que você acha que nunca vai sair disso. Que isso vai perdurar na sua vida por longos períodos. Não. Você pode passar por isso. Aliás, você vai passar por isso. Mas o período, o tempo, só depende de você. Só depende da sua habilidade, da sua inteligência emocional. Tá ok? Luto é algo natural da nossa mente, onde todos nós passamos. Agora, o período que cada pessoa vai passar só depende realmente da maturidade de cada um de nós. Tá ok? Então, bom resto de feriado. Um bom resto de semana para vocês. Semana que vem nós estaremos de volta na quarta-feira às 16 horas. Daqui para frente, tudo pode ser diferente na sua vida. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana.